Uma decisão do ministro Toffoli suspendeu todos os processos contra empresas aéreas no Brasil referentes a mau tempo, cancelamento ou atraso de voos, tá? Olha só, eu acho uma boa decisão essa do Toffoli. Por quê? Porque aqui no Brasil, vocês sabem, o Brasil é responsável por 98% de todos os processos contra empresas aéreas no mundo inteiro. E por que isso? Por causa da idiotice completa que é o Código de Defesa do Consumidor. Eu já falei para vocês, o Código de Defesa do Consumidor não protege o consumidor absolutamente de nada, ele só encarece voos, privilegiando aqueles que gostam de entrar na justiça aleatoriamente. É um mecanismo de ajudar a justiça, porque aí os juízes têm trabalho para fazer, ajudar advogados, porque os advogados têm trabalho para fazer, e encarecer o preço da passagem, porque alguém tem que pagar por isso, não tem jeito, né? A aviação tem um custo, e o custo da judicialização das passagens é alto. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que foi ótima a ideia do Toffoli de suspender esses processos todos. É um absurdo mesmo. E qual que é a origem desse negócio? É a história de que o CDC tem um conceito chamado do risco do negócio. E fala que não, a empresa que é responsável pelo risco do negócio. Se a empresa disse que ia te levar do ponto A ao ponto B e coisa e tal, mas choveu, o avião não pôde decolar, não tem nem, a empresa tem que te indenizar, não interessa. O risco do negócio é esse. O problema é que isso vale se houver alguma forma de negligência da empresa, eu concordo. Se a empresa fez alguma coisa que foi negligente, coisa e tal, beleza, ela tem que arcar com o custo disso daí. Mas mau tempo é mau tempo. Avião não pode voar com mau tempo. Se tem problemas na rota, se tem algum caso de atraso por conta de mau tempo, é força maior. Não deveria ser cobrado da empresa esse custo. Por quê? Porque não tem nada que a empresa possa fazer quanto a isso. O que a empresa vai fazer? Obrigar a nuvem a sair do lugar? Não tem como, não tem o que ela fazer. Você punir a empresa para garantir que ela tenha bons processos para evitar riscos ao cliente, ok, beleza. Mas não tem nada que a empresa possa fazer. A única coisa que ela pode fazer nesse caso é repassar o custo da quantidade enorme de processo que tem aqui no Brasil para os clientes, encarecendo as passagens aqui no Brasil. Então, acho excelente essa notícia aqui, que bom que fez isso. Bom, vamos entender mais sobre esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por, há dias atrás, é Redundância, o que é Golden Shower e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Em recurso da Azul, decisão do STF, do Toffoli, suspendeu a maioria dos processos judiciais contra companhias aéreas no Brasil, né? No Brasil existe uma verdadeira máfia de processos contra companhias aéreas. Eu vejo isso, tá? Eu quando terminei minha faculdade de Direito, eu estagiei durante um período num juizado especial cível, né? Um juizado de pequenas causas, como muita gente fala. E o que eu percebi dessa história é que, sim, existem pessoas que realmente têm alguns problemas e vão lá para tentar resolver esses problemas no juizado e coisa e tal, a gente orientava as pessoas ali, coisa e tal, mas havia uma quantidade enorme de, como é que eu vou chamar isso, de processadores seriais. A pessoa que adorava processar um monte de gente por qualquer motivo. Porque o Código de Defesa do Consumidor permite que você entre com uma ação contra a empresa e se você perder, você não perde nada. Então, ou seja, você perde só o seu tempo de ter ido lá, de ter aberto o processo e coisa e tal. Como tudo é de graça, acontecia muito de pessoas de mais idade, aposentados, né? O JEC que eu fiz aqui, que eu fiz o estágio aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, então tem uma grande quantidade de pessoas idosas, aposentadas, que meio que não tem nada o que fazer, né? Estão aposentadas, né? Aí começam a fazer esse tipo de coisa como uma espécie de hobby, eu acredito, né? Para ter contato, para ter o que fazer e também para ganhar dinheiro, porque no final das contas você ganha dinheiro com o JEC, né? Elas entravam com ações sobre qualquer coisa absolutamente, e ok, a maior parte eu imagino que elas perdiam, mas se você perder você não perde nada, só o tempo que você foi lá, e se você ganhar, você ganha alguma coisinha. E muitas empresas acabam fazendo acordo, né, antes do julgamento, justamente porque temem ir para o julgamento e perder o julgamento, então acabam fazendo um acordo. E é o pior dos mundos, ou seja, acaba privilegiando as pessoas que querem fazer isso de forma seriada, de forma direta, né? E outra coisa também, o pessoal que faz direito, né, o pessoal sabe fazer a petição, aliás, é fácil fazer petição no juizado especial, né? Acaba fazendo isso também, processando por qualquer coisinha. Um monte de processos em JECs por aí, um monte de coisa.
Então tá aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Dias Toffoli, determinou na tarde dessa quarta-feira a suspensão em todo o Brasil da tramitação de processos judiciais que discutam a responsabilidade de companhias aéreas por danos morais decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voos, tema qualificado como tema 1417 de repercussão geral. Então, o que ele está dizendo com isso, né? Ou seja, como eu falei, um monte de gente entra com processo de um monte de coisa. E o pessoal que voa de avião, né, é chato pra caramba você ter um voo atrasado. Eu sei, eu já voei muito de avião, eu já tive várias situações de ficar puto da vida, de estar preso num lugar, de querer voltar e não sei o que lá, e estar preso e o voo atrasado. Já fiquei horas e horas e horas, já fiquei 6 horas parado no aeroporto de Congonhas, esperando o aeroporto reabrir. Cara, é um saco, você atrapalha a sua vida inteira, um monte de coisa que tinha planejado de fazer, não pode fazer nada e coisa e tal, mas fazer o quê? Tempo é tempo, meu amigo. É o que eu falo, de todos os problemas que você pode ter com um avião, atrasar voo, eu torço, eu agradeço a Deus, por favor, que todos os meus problemas com o avião sejam o avião atrasar porque está com mau tempo. Porque o outro problema, que é você decolar com o avião no mau tempo e pegar o mau tempo lá em cima e a porra do avião cair, esse problema é que eu não quero. O problema de eu ficar preso no aeroporto, beleza, é chato pra caralho, é terrível, concordo, atrasa, perde conexão, uma merda. Mas esse problema é preferível ao outro problema, que é você decolar no mau tempo e aí sim você ter problemas de verdade, né? Então, esse tipo de coisa é chato, mas de novo, a companhia aérea não tem o que fazer. O Código de Defesa do Consumidor tem essa ideia do risco do negócio. Fala, não, isso é risco do negócio, então tem que indenizar o cara. A companhia aérea, né, prometeu levar o cara do ponto A ao ponto B, o risco do negócio não permitiu, a culpa é da companhia, tem que indenizar. E isso é um absurdo, porque, de novo, eu entendo que a questão do risco do negócio, como eu falei, é um conceito cujo objetivo é garantir que as empresas adotem políticas mais seguras para os seus consumidores, né? Adotem políticas que garantam que o consumidor vai ser atendido em qualquer situação, evitar risco para o consumidor. Mas isso tem um limite. Fatores externos, como o mau tempo, não tem jeito, vai acontecer, vai atrasar voo, vai ter problemas, né? E aí o que acaba acontecendo? Quando você tem esse tipo de situação, a empresa, ela é uma empresa que tem que ter lucro, não tem jeito. Se ela começar a ter prejuízo, ela vai quebrar, vai fechar as portas. Então o que vai acontecer? Esse monte de processos que tem no Brasil acabam virando aumento de preço da passagem para o resto da galera todo. Acaba todo mundo pagando mais caro por conta dessa galera que fez direito e que, né, gosta de entrar na justiça e que vai lá e qualquer coisinha entra na justiça, entra no JEC e acha que não, que é isso aí. Não, mau tempo é risco do negócio, é risco do negócio da pessoa lá, a empresa tem que se virar e me pagar a indenização, não quero nem saber, né? O mais engraçado é que, o que é esse tema 1417 que tem aqui? Esse tema não é novo, tá? Esse tema já existe há algum tempo. Ele diz o seguinte, olha só, que é a prevalência das normas sobre o processo transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O que ele está querendo dizer com isso aqui, né? Quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, foi lá no governo Sarney, né? Mas já existia um monte de lei, tá, de consumidor antes disso, né? O Código de Defesa do Consumidor surgiu nessa época, né? Só que havia uma outra lei, que é a lei de transportes aéreos, que determinava coisas diferentes. Então, por exemplo, no caso de atraso e cancelamento por mau tempo ou por condições de voo e coisa e tal, que não seria nenhuma, não há nenhuma indenização que a empresa tenha que pagar para o cliente. Só que aí, o que o pessoal alega, né? Alega que não, que o Código de Defesa do Consumidor tem preponderância sobre o Código de Transporte Aéreo, e aí, nesse caso, então, aplica-se a regra do Código de Defesa do Consumidor, e as empresas têm que pagar a indenização para os consumidores nesse caso, né? O que é uma coisa chata pra caramba, um negócio complicado pra caramba, porque, de novo, o problema é que isso encarece o preço da passagem para as outras pessoas. Todo mundo acaba pagando mais caro pela passagem aérea por causa dos espertalhões aí que querem processar a companhia porque teve mau tempo. Ter mau tempo é uma coisa chata? É chato pra caralho, eu já passei por isso um monte de vezes. Não tem jeito, faz parte da coisa, né? Não há como a companhia ter menos risco, porque se começar a chover, se começar a ter tempo ruim, né, não tem como ela sair do solo, não tem o que fazer, né? Enfim, aqui, essa ação já estava correndo há bastante tempo, justamente em função de ser um absurdo que o Brasil lidera mundialmente o número de processos judiciais contra companhias aéreas. Por que isso?
exatamente por causa da burrice que é o Código de Defesa do Consumidor, que dá duas coisas. Primeiro, essa ideia de que você não paga nada se você perder. Isso é um incentivo grande demais para as pessoas entrarem na justiça. E é o que eu falo, né? A ideia disso, quando o legislador fez o Código de Defesa do Consumidor, a ideia é a seguinte: não, porque a pessoa pobre, ela às vezes não tem dinheiro para entrar na justiça. Aí você vai ver as pessoas que realmente entram na justiça do consumidor, e você vai ver que a grande maioria delas é pessoa de classe média alta, a maior parte é advogado. Então, assim, um monte de gente bem de vida que fica usando isso. Os pobres mesmo, os desafios para eles acessarem a justiça são muito maiores do que meramente o preço de entrar na justiça. A minha visão é que não deveria existir esse tipo de coisa em situação alguma. A justiça é para ser uma coisa para ser acionada em caso extremo. Então, eu entendo que, de repente, se a pessoa for pobre, ela pode ter isenção, ela pode ter um perdão e coisa e tal, mas não pode ser uma coisa uniforme. Não pode ser uma justiça que você entra sem risco. A mesma coisa vale para a justiça do trabalho, tá? Eu falo isso sempre. A justiça do trabalho é outro absurdo. Esse negócio que o empregado pode entrar na ação, com ação contra o patrão, se ele não perder, ele não perde nada. Isso tinha acabado com a reforma tributária, com a reforma trabalhista do Temer, mas acabou voltando depois por decisão do STF, o que é um absurdo. Voltou a aumentar o número de ações na Justiça do Trabalho, porque a pessoa vai, não, vou entrar com a ação, se eu perder, paciência, não perdi nada. Se eu ganhar, ganhei um trocado. Oh, se dei bem, coisa tão, né? Que beleza. Isso não é justiça. Justiça é para ser algo em último caso. Quando a justiça faz esse tipo de coisa, sabe o que ela está fazendo? Ela está garantindo emprego para os juízes, para o pessoal de cartório. Ela está querendo mais trabalho para justificar a existência da própria justiça. É isso que está acontecendo. E a justiça tem um custo enorme para todos os consumidores brasileiros, para todos os contribuintes brasileiros. Todos nós pagamos impostos absurdos para manter uma justiça que faz força para se tornar relevante. É importante ter justiça. Mas não é para qualquer coisa. Tentar resolver picuinha na justiça é pior do que não fazer nada, né? Aí, ou seja, essa é a história. O Brasil tem hoje 98% dos todos os processos do mundo aqui. Por que há tanta judicialização excessiva no transporte aéreo brasileiro? O Brasil concentra 98,5% das ações civis globais contra as companhias aéreas. Por quê? Porque é muito fácil entrar na justiça. Repara, por que as companhias aéreas são muito mais afetadas? Porque quem voa de avião, tipicamente tem uma condição melhor, né? A gente que tem algum dinheiro. Passagem de avião não é barato, né? E é justamente esse pessoal que usa a justiça gratuita do CDC, entendeu? Porque fica uma justiça sem risco. Eles podem entrar com ação, se perder, não perderam nada. Se ganhar, opa, ganhamos um trocadinho. Olha que beleza, né? E, de novo, eu entendo que se houve uma culpa da empresa aérea em alguma coisa, extraviou a mala, não sei o que lá, beleza. Acho que tem que. Isso é risco do negócio de fato. Se a empresa fez alguma coisa errada e prejudicou o seu voo, beleza, eu concordo. Agora, para pensar, se você tem uma força maior, se você tem o caso de uma tempestade, alguma coisa assim, não tem alternativa, meu amigo. Não é culpa, não tem nada que a empresa possa fazer quanto a isso, né? A empresa aérea possa fazer quanto a isso. Então, essa é a decisão do Toffoli, para dizer que eu não gosto do Toffoli, mas essa decisão dele foi absolutamente acertada. Eu espero aqui, todas as ações por indenização por atraso em voo por mau tempo. É o mínimo. Eu acho que devia. O CDC tinha que ser cancelado inteiro ou então fortemente modificado. Mas eu não posso nem falar isso, porque os advogados adoram o CDC, que ganham uma grana com isso, fazendo açãozinha no CDC, porque é fácil. Ação no CDC, eles ganham um trocadinho para fazer ação no CDC. Entendeu? Criou-se uma indústria em torno disso daí, que sabe o que essa indústria faz? Encarece as coisas. O CDC não ajuda o consumidor em nada. A maior parte das provisões do CDC já eram provisões que haviam antes e que, mais do que isso, os fornecedores, eles querem agradar o cliente. A loja quer vender de novo para o cliente. A maior parte das vezes, você quer saber um negócio? Por exemplo, troca de produto. Na maior parte da situação, as lojas não são obrigadas pelo CDC a trocar produto. No entanto, a grande maioria das lojas troca produto, se estiver com um tamanho errado, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a loja quer agradar o consumidor. O mercado é muito mais importante que essa porcaria de um papelzinho rabiscado por político. O que acontece nesse caso é só que você dá dinheiro para advogado, dinheiro para juiz, dinheiro para o pessoal da justiça, para cartório e coisa e tal, e encarece os produtos todos com esse negócio todo, porque esse custo tem que vir de algum lugar. Alguém tem que bancar essa coisa. Quem é que vai bancar? Quem compra a coisa. As empresas acabam botando esse custo jurídico na composição do preço e quem compra a passagem de forma geral acaba pagando. E repara,
As pessoas mais ricas usam mais o CDC do que as pessoas pobres. Esse negócio de não ter custo, que era para ajudar os pobres, o pobre tem outras barreiras. O pobre não sabe que tem o direito, o pobre não sabe fazer a coisa, o pobre tem que correr atrás, tem que batalhar, ele não tem tempo sobrando para ir no juizado, ficar fazendo ação à toa e coisa e tal. As barreiras são outras, a barreira financeira é a menor delas. Então, esse tipo de coisa é um absurdo. Eu acho que tinha que revogar o CDC inteiramente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.